Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de HTML5, vamos para a aula 7. Nessa aula 7 vamos dar continuidade aos estudos em tabelas, tá? Parte 2. E dentro dessa continuidade desses estudos vamos ver dois atributos aplicados em tabelas, o call_spans e o row_spans, tá? O call_spans ele é relacionado a colunas, ou seja, é quando esse atributo é para fazer uma célula abranger muitas colunas, e já o row_spans, atributo para fazer uma célula se estender para muitas linhas, tá certo? Então, só para recapitular, o call_spans relacionado à coluna, row_spans relacionado a linhas. Para praticar, vamos utilizar o nosso Sublime Text, tá? Estamos aqui no nosso arquivo da aula anterior, tá bom? Tá aqui a nossa planilha, tá? Nossa tabela, perdão, tá bom? Então vamos fazer a aplicabilidade desses dois atributos, tá bom? Primeiramente, vou voltar aqui novamente na tabela e vamos entender. Por exemplo, perceba que nessa célula aqui, ó, essas informações são iguais, tá? Ó, perceba que essas informações aqui são iguais. Não seria conveniente a gente pegar essas duas células, já que são conteúdos iguais, e tornar uma única célula de mesma informação? Seria conveniente, tá? Então, como é que eu faria isso? Perceba que eu estou aqui em uma coluna e em outra coluna, ou seja, eu estou em colunas diferentes. Então, para que eu possa juntar tudo isso aqui em uma célula só, eu tenho que utilizar o atributo call_spans, ou seja, juntar, pegar esse atributo e atribuir a outra coluna, tá? E atribuir a outra coluna. Como é que eu vou fazer isso? Vou aqui no último, onde está a informação, tá vendo aqui, ó, informações iguais, tá? O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou apagar esse carinha aqui, tá? Vou apagar e vou salvar, não vou fazer nada ainda, só quero que vocês entendam. Vou salvar aqui, ó, vou vir em File e vou salvar. E vou voltar aqui, ó, vou atualizar para você poder ver, ó, ele apagou. Beleza, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é trazer essa informação para cá, tá? Trazer, estender toda essa célula aqui, ocupando todo esse espaço. Então, para isso, a gente vai usar o atributo call_spans. Então, ó, vou pegar agora, ó, dentro da minha tag. Como se trata de um atributo, os atributos têm que vir dentro das tags. Não esqueçam desse detalhe. Os atributos, eles têm que vir dentro das tags. Então, o atributo call_spans, tá? Call_spans, eu vou esquecer aqui, o atributo call_spans, e agora eu vou dizer quantas células eu vou avançar, ou seja, quantas colunas eu vou atribuir. Então vai ser duas colunas. Então vou salvar, vou voltar aqui, ó, atualizar. Tá aí, ele tornou uma única célula, tá? Ó. Então essa é a jogada, tá? Da mesma coisa podemos fazer aqui com cidade, ó. Cidade, tá vendo? Três cidades iguais, ó. Então a gente pode utilizar o row_spans, que é para linhas, e dizer, olha, tudo isso aqui é a mesma informação, então eu posso literalmente juntar tudo isso aí. Mas, para esse momento aqui, pessoal, ela tem uma particularidade. Quando a gente está trabalhando em mesma linha, que é no caso do call_spans, fica fácil, tá? Fica muito fácil. Mas aqui perceba que eu estou falando de linhas diferentes. De linhas diferentes. Então, eu estou aqui, eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui no arquivo e vou mostrar para vocês uma coisa. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Então, eu tenho aqui, pessoal, eu tenho uma cidade fulano de tal, uma outra cidade fulano de tal e uma outra cidade fulano de tal. Para essa situação, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou excluir essa daqui, essa cidade, vou excluir essa outra cidade e vou dizer que dentro desse TD, dizendo assim, olha, row_spans, e vou dizer que eu quero estender para três linhas, ó. Então eu coloco o número 3, que foi três linhas que a gente contou lá, não foi? Então, ó, vou colocar 3, então vou salvar e vou voltar lá, ó. Então, ó, vou atualizar agora, tá vendo aí? Então, é um pouco diferente do call_spans. Quando você está tratando de row_spans, você está tratando linha por linha, você tem que voltar lá dentro de cada linha e remover aquele conteúdo para não ficar tendo uma redundância, né? uma sobreposição de informação. Por quê? Quando você utiliza esse row_spans, você estende para as outras linhas automaticamente. Você estende para as outras linhas,
tá? Então, é só você se atentar e praticar um pouco, né? Isso aqui é prática mesmo, tá bom? Então, só para recapitular, aqui aplicamos um cos-pens e aqui aplicamos um ros-pens, beleza? Coluna, linha, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Essa aula foi curtinha, mas eu não poderia ter deixado de falar desses dois atributos que uma hora vocês poderiam utilizar, tá bom? Pratiquem mais um pouco, tá? Foi bem corrido, mas pratiquem mais um pouco. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo. Volta o vídeo que com certeza você vai aprender. Para a próxima aula, pessoal, tem uma coisa interessante que eu quero citar para vocês sobre a questão de alinhamento. Perceba que a tabela estava só recuada ali do lado esquerdo, né? Como é que a gente faz para colocar centralizado, né? Para a gente colocar também do lado direito? Como é que a gente faz isso? Então, aguardo vocês na próxima aula que nós vamos tratar desse alinhamento, tá bom? Até mais!